Olá pessoal, seja muito bem-vindo à aula de número 2 de gramática, onde a gente vai ver um pouco sobre os encontros vocálicos e encontros consonantais. Temas muito importantes para a gente compreender um pouco sobre a divisão silábica, que vai ser uma das próximas aulas. Primeiramente, vamos começar pelos encontros vocálicos. Existe a possibilidade de 3 encontros vocálicos. A gente pode ter um encontro vocálico chamado de ditongo, um encontro vocálico chamado de tritongo e um encontro vocálico chamado de hiato. Vamos ver o ditongo. Primeiramente, a gente tem que entender que no ditongo a gente vai ter um encontro, vai ter a presença de uma vogal com uma semivogal ou vice-versa. Pode ser também uma semivogal com uma vogal, em qualquer ordem. E elas vão estar na mesma sílaba, porque o ditongo ele é inseparável. A gente não separa ditongo. Então essa acaba sendo a primeira regra que a gente aprende para a divisão silábica. Ditongo é inseparável. Os ditongos eles podem ser classificados em crescente e decrescente, e essa classificação vai depender da posição da vogal e da semivogal, porque na crescente a gente vai ter a sequência de uma semivogal com uma vogal, e na decrescente a gente vai ter a presença de uma vogal e uma semivogal. E a outra classificação é oral e nasal. Essa classificação ela vai depender do uso ou não da via nasal, do nariz. Então, ao pronunciar uma palavra, se você, por exemplo, pressionar seu nariz e você conseguir pronunciar essa palavra tranquilamente, isso quer dizer que essa palavra ela é oral, porque ela não necessitou da via nasal. Agora, quando você pressiona seu nariz e você sente uma dificuldade na pronunciação, aí ela é considerada como uma palavra nasal, porque necessita da via do nariz para ser reproduzida. Essas classificações, há uma exclusividade entre elas. Então, um ditongo ou ele é crescente ou ele é decrescente. Como também um ditongo ou é oral ou ele é nasal. Porém, essas duas classificações podem acontecer ao mesmo tempo no ditongo. Eu posso ter um ditongo crescente e oral, como também posso ter um ditongo crescente e nasal, e assim por diante. Vamos dar um exemplo. A palavra pai. Pai. A palavra pai ela tem uma única sílaba porque você consegue pronunciar essa palavra em uma única emissão de som. Pai. E vemos que em pai há a presença de duas, vamos chamar de duas vogais. Porém, né, nessa união dessas duas vogais, há uma que é considerada semivogal, pois uma sílaba não pode ter duas vogais. E a gente sabe que a letra A não pode ser considerada como semivogal. Então só restou a letra I ser considerada como uma semivogal. Então veja que a sequência que a gente tem é uma vogal e uma semivogal. Quando temos nessa ordem vogal e semivogal, a gente está diante de um ditongo decrescente, pois estamos partindo de uma vogal, que vamos supor que tem a pontuação 1, e uma semivogal que tem a pontuação 0,5. Então a gente está decrescendo, a gente está de um número maior, de um valor maior ao número menor. Então a gente parte de uma vogal para uma semivogal. Além de ser classificado um ditongo decrescente, a gente pode classificar a palavra pai como um ditongo oral. Se você pressionar seu nariz e pronunciar a palavra pai, não vai haver nenhuma interrupção. Então é considerado como um ditongo oral. Agora, se formos olhar a palavra mãe, mãe também só tem uma sílaba e você tem essa presença de duas vogais, onde uma é a semivogal. Sabemos que a letra A não pode ser considerada como uma semivogal. Então temos a letra E, que na verdade representa o som de I, mãe, mãe, representa o som de I, então essa letra E é quem vai ser considerada a nossa semivogal. Então na palavra mãe, a gente vai ter a presença de uma vogal e uma semivogal, tendo de novo a presença de um ditongo decrescente.
Só que nesse caso, a gente tem uma interrupção na hora da pronunciação caso a gente pressione o nariz. Se eu pressionar o nariz e pronunciar essa palavra mãe, eu vou sentir uma certa dificuldade em sua pronunciação, porque ela necessita da via nasal para ser pronunciada. Então, além de estarmos diante de um ditongo decrescente, estamos diante de um ditongo nasal. A palavra série tem duas sílabas, porque para pronunciá-la a gente tem uma interrupção e a gente não consegue pronunciar ela toda em uma única emissão de voz. Então a gente pronuncia como série, série. E nessa segunda sílaba, a gente tem a presença do i e de um e. Nessa série, uma dessas duas letrinhas, o i e o e, vai ser considerada uma semivogal. E já sabemos que a letra i, né, por natureza, ela é de uma certa forma considerada como uma semivogal. Então nós temos a presença de uma semivogal e uma vogal, que é o e. Então nós temos uma sequência de da menor, semivogal, para a maior. Então estamos diante de um ditongo crescente. Então quando temos essa sequência de uma semivogal para uma vogal, estamos diante de um ditongo crescente. E em série, ele é considerado um ditongo oral. Porém, a gente também, novamente, estamos diante de um ditongo decrescente, porque o E vai ser considerada a nossa vogal, porém, e a letra M aqui, apesar de ser uma consoante, mas ela é uma letra que está representando o som I, porém, né? Então a letra M ela não está exercendo a sua função de consoante, mas está exercendo a função da vogal, na verdade da semivogal I. Então estamos diante de uma vogal e uma semivogal. Quando nós temos essa sequência de uma vogal para uma semivogal, estamos diante de um ditongo decrescente. Porém, é considerado como nasal, porque se pressionarmos o nariz ao pronunciá-lo, a gente vai ter uma certa dificuldade. A palavra amarão, ela é dividida em 3 sílabas. A gente precisa de emitir 3 vezes para conseguir pronunciá-la. E na última sílaba, rão, nós temos o M novamente. Não está representando uma letra, um som consonantal, mas sim está representando o som de U, que é uma semivogal, amarão, rão. E nós temos o A, que não é considerada uma semivogal, mas sim uma vogal. Então estamos diante de uma vogal e uma semivogal. Novamente, do maior para o menor. Então estamos diante de um ditongo decrescente e amarão. Né? A gente sente uma certa dificuldade se pressionarmos o nariz. Então ele é considerado um ditongo nasal, decrescente nasal. O outro tipo de encontro vocálico que podemos encontrar nas palavras é o tritongo. Tri de 3, né? Então é um encontro, na verdade, de 3 vogais, onde essas 3 vogais, a primeira é uma semivogal, a segunda é uma vogal e a terceira é uma semivogal. Então elas têm que vir nessa ordem de semivogal, vogal e outra semivogal. E elas estão na mesma sílaba porque um tritongo é inseparável. A gente não pode separar um tritongo. A classificação do tritongo é em oral e nasal. Também a mesma regra. Se necessita da via nasal para ser pronunciada, a gente considera como um tritongo nasal. Se não necessita, é considerada como um tritongo oral. Por exemplo, a palavra Paraguai, ela há 2 interrupções para ser pronunciada. O pá, ra, guai. 2 interrupções que vão gerar 3 sílabas. Pá, ra, guai. E no guai a gente consegue pronunciar essa sílaba numa única emissão de som. Porém, a gente percebe que há a presença de 3 vogais, digamos assim. E nessas 3 vogais, a gente há a presença do U, do I e do A. Sabemos que o A não pode ser considerado uma semivogal. Um A sempre vai ser uma vogal. Né? Então a gente consegue inferir que o U
ele é uma semivogal e que o I também é uma semivogal. Então, nessa sequência de semivogal, vogal e semivogal, estamos diante de um tritongo e não há como separar um tritongo. Paraguai, guai, né? A palavra quão também segue a mesma regra. Quão, a gente só tem uma única sílaba, porque a gente consegue pronunciar em uma única emissão de voz, e há a presença de 3 vogais, onde dessas 3 vogais, 2 estão meio que camufladas. A letra A gente sabe que não pode ser uma semivogal, ela vai ser uma vogal. A letra U ela pode ser considerada uma semivogal e aqui ela está desempenhando o papel de uma semivogal. E a letra O também pode ser considerada uma semivogal quando ele tem o som de U, né? Então nós temos aqui um O representando o som de U. Quão, né? Então nós estamos diante da sequência semivogal, vogal e semivogal. Então isso aqui é considerado um tritongo e não há como separar um tritongo. Já o hiato, ele é um encontro onde nós vamos ter 2 vogais. Porém, essas 2 vogais, elas vão estar em sílabas diferentes, porque uma sílaba não pode ter 2 vogais, apenas uma. Então, hiato, sim, hiato é separável. É possível, sim, separar um hiato. Por exemplo, a palavra saída, a gente tem esse encontro do A e da letra I. Essa letra I, ela está representando realmente a vogal I e não a semivogal I. Está representando a vogal I. E quando há nesse sentido de 2 vogais juntas, então temos que fazer a separação, porque cada um tem uma força de representar a sua própria sílaba. Semivogal não tem força para representar uma sílaba sozinha, por isso que ela precisa do auxílio de uma vogal. Agora, quando é vogal, quando ela é bem pronunciada, a gente tem uma representação de uma sílaba tranquila. Por exemplo, a palavra saída, há 2 interrupções formando 3 sílabas. Sa, I, da. Então nós temos 3 sílabas, né, no qual o I consegue representar, tem força na pronunciação. Então o I está desempenhando o papel de uma vogal, e a letra A também o papel de uma vogal, porque uma A não pode ser considerada uma semivogal. Então, diante de uma vogal e de uma vogal, elas vão estar em sílabas diferentes, porque vai haver uma separação. Então, saída a essa separação do A com a letra I. Na palavra poesia, ela é uma palavra muito interessante porque a gente tem a presença de 2 hiatos, né? Então, a gente consegue pronunciar a palavra poesia assim: po, e, zi, a. Então, nós temos 4 sílabas e diante dessa divisão a gente vê a presença da letra O representando uma vogal. Temos a letra E também representando uma vogal, ela tem força, ela tem intensidade para estar numa sílaba só. Temos o I também representando uma vogal e a letra A representando uma vogal. Na junção dessas 2 vogais, a gente sabe que não há possibilidade de 2 vogais estarem na mesma sílaba. Então elas precisam ser separadas. Por isso que em poesia o O é separado da letra E. E a mesma coisa acontece com o I e com o A. Não há possibilidade de 2 vogais estarem na mesma sílaba. Então deve haver uma separação do I e do A. Outros tipos de encontros que podem acontecer além do encontro de vogais é o encontro de consoantes, né? Então existem 3 possibilidades de encontro de consoante. Quando a gente tem o encontro de uma consoante com a letra L e com a letra R, esse encontro ele é inseparável. A gente não separa o encontro de qualquer consoante com a letra L e com a letra R. Por exemplo, qualquer consoante não. Na verdade, existem algumas que não podem ser separadas. Por exemplo, na palavra pedra, dra. Esse dr é uma combinação de uma consoante da consoante D com a consoante R. Então, nessas situações, não tem como separar esse encontro consonantal. Então, temos essa divisão silábica de pé e o dra, sendo com essas 2 consoantes juntas na mesma sílaba. A mesma coisa acontece com o TL, né? Atleta. Esse TL ele não pode ser separado. A mesma coisa também acontece com a palavra grana. Nós temos a letra G unidos com a letra R.
grana. Outra possibilidade de encontro consonantal é o encontro de duas consoantes na primeira sílaba. Existem algumas palavras que na primeira sílaba há o encontro de duas consoantes. Então, nessas situações a gente também não separa, porque de uma certa forma ela está ligada à origem etimológica da palavra. Por exemplo, psicólogo. Nós temos o psicólogo. Não há como separar o P do S, então elas são inseparáveis. Como também na palavra pneu. Pneu a gente consegue pronunciar em uma única emissão de som, por isso que ela só tem uma sílaba e ela não deixa de ser a primeira sílaba. Então essa união de pneu, de PN, duas consoantes, não é separável, tá? É inseparável. Já as outras situações, elas são separáveis, né? O encontro de outras consoantes, a gente pode considerar ela como separável. Então, por exemplo, a palavra lista, a gente tem o encontro de S com o encontro de T. São duas consoantes, mas podem se separar tranquilamente, cada um vai estar em sua sílaba. Segunda, né? O N com o D, a gente faz a separação. Tempo, a gente faz a separação dessas duas consoantes. As únicas situações que a gente não vai separar é quando tivermos uma consoante unida com a letra L e com a letra R, e também com esses encontros de consoantes que estejam na primeira sílaba. Tá? Então, até a próxima aula e tchau, tchau.